existe alguma solução que não seja uma crise para que a gente bote tudo no chão e resolva as coisas? Tem como ter o nosso pouso suave, como você até falou dos Estados Unidos? O Brasil funciona muito à base de crises, né? Você precisa ter uma crise para reorganizar a base política e conseguir fazer algumas reformas. Mas tem também um processo de aprendizado, né? Que, infelizmente, é um aprendizado lento que gera resultados lentos. Então, vamos analisar um pouco o que está acontecendo com esse arcabouço fiscal. A gente critica, diz que ele é insuficiente, que ele está sendo driblado, mas é melhor com ele do que sem ele, né? Porque ele tem um efeito pedagógico, apesar da direção do PT não gostar e ir para as redes sociais reclamar toda vez que acontece, o fato do arcabouço fiscal existir permite que os técnicos de governo vão aos jornais dizendo precisa reformar o FGTS, o seguro-desemprego, precisa reformar o abono salarial, não pode dar reajuste real do salário mínimo acima da inflação para sempre. Então o debate se coloca, né? Porque ainda que o governo na margem esteja driblando o arcabouço, isso traz transparência para o processo, traz uma discussão que de alguma forma avança, alguma reforma acontece. O que a gente percebe é que elas não acontecem em ritmo, em volume suficiente. Veja o que aconteceu com a reforma da Previdência, que foi super mitigada, né? Já estão falando da necessidade de uma nova reforma da Previdência. Então, de fato, quando vem uma crise, ela precipita reformas mais intensas, né? E o que me preocupa mais, pela descrição que eu fiz aqui, é que o que a gente precisaria seria de uma reforma do nosso processo eleitoral. E isso é muito difícil de fazer, porque essa reforma vai ter que ser aprovada por quem se beneficia do atual sistema eleitoral, que são os parlamentares, né? O que a gente tem hoje de sistema eleitoral? A gente tem um sistema em que o presidente da República é eleito com voto majoritário e a Câmara dos Deputados é eleita com voto proporcional. Os cientistas políticos mostram que sistema de voto proporcional tende a gerar muitos partidos. Tá? Não cabe aqui entrar em detalhes por quê. Ao gerar muitos partidos, isso significa que o partido do presidente da República será minoritário no Congresso. E aí você gera toda essa necessidade de formar coalizões, etc. Né? E como eu vinha falando antes, a outra característica da nossa eleição é que cada parlamentar tem uma responsabilidade individual de financiar a sua própria eleição. Se você tivesse, por exemplo, uma eleição com a chamada lista fechada, em que cada partido diz a primeira vaga do partido vai para fulano, a segunda vaga vai para Beltrano, para Cicrano, ficaria mais organizado, não geraria uma briga interna no partido, de um candidato do partido lutando contra outro candidato do partido. Você geraria mais agregação partidária. Isso não é simples de reformar, e além de não ser simples de reformar, a gente não sabe exatamente quais serão os resultados, né? Porque o sistema político tende a se adaptar às novas regras e a trabalhar com elas para continuar com os mesmos resultados que tinha antes. Você veja, por exemplo, foi aprovada uma reforma política em 2007, de cláusula de barreira, que já está diminuindo o número de partidos, né? Só que o que a gente está vendo acontecer é que partidos estão se agregando, estão se fundindo, e dentro desse partido, você pega o caso do União Brasil, por exemplo, é um quebra-pau danado, não tem unidade partidária ali. A liderança daquele partido não fala pelo partido inteiro, né? Então não adiantou muito você ter diminuído de 2, 3 partidos que viraram só, se aquele partido ali não tem unidade e continua à base de emendas parlamentares, de interesses individuais, etc. Ou seja, a gente tem um modelo político eleitoral que é atípico. Por quê? Porque
sistemas presidencialistas raramente têm eleições proporcionais para a Câmara. Em geral, são eleições majoritárias, como, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um distrito pequeno, tem o candidato democrata, o candidato republicano, eles disputam aquele distrito, ganhou o republicano, ele representa aquele distrito ali, né? Nós não, nós temos eleições proporcionais dentro de todo o estado, o distrito eleitoral é enorme. Isso gera uma representação política individualizada e muito sujeita a lobbies também. Sempre falo isso, sempre dou esse exemplo. Se você tem um distrito pequeno, não vai ter bombeiro suficiente naquele distrito para eleger o representante dos bombeiros. Mas se o teu distrito eleitoral é o estado de São Paulo e tiver um candidato no estado de São Paulo que diz que é o candidato dos bombeiros, os bombeiros do estado de São Paulo inteiro votam nesse cara e esse cara vai representar os bombeiros lá na Câmara. E aí todas as causas dos bombeiros vão ser bem tratadas por esse camarada. Você tem a bancada evangélica, você tem a bancada do rural, você tem a bancada dos sindicatos, a bancada dos servidores públicos, por conta desse modelo de eleição. Então, o nosso sistema eleitoral torna o Congresso muito permeável a interesses específicos que buscam os seus interesses particulares e espalhando o custo para a sociedade, né? Então, fica muito difícil você ter políticas públicas de caráter geral e ter equilíbrio fiscal num ambiente em que todo mundo tem um incentivo a pegar um pedacinho e jogar o custo para os outros.